Olá a todos! Obrigado que estão conosco em Nova Vida, esta série de estudos com Rav Leitman. Olá, Rav Leitman. Olá, Nitzach. Nosso tema hoje é sobre o mais importante é sobre esse Islã fundamentalista, esse Estado Islâmico. Queremos falar um pouco mais sobre esse tema. O Islã vem, nos dias atuais, propondo uma meta muito clara para os jovens europeus e para os Estados Unidos, e além do mais, hoje em dia, aqui em Israel, nós já sentimos também uma onda nesse sentido, que ultrapassaram fronteiras, e queremos entender de como esse Islã extremado vem a mesclar-se e dar as cartas novamente à mesa. Neste processo internacional, Nitza, por favor, no programa anterior, nós falamos um pouco sobre esse tema e vimos esse mapa desta caminhada islâmica e como ela se comporta, como move a ideologia entre os jovens da Europa e como isto tem crescido cada vez mais. E os que vivem na Europa e até mesmo nos Estados Unidos estão conectados a este Islã fundamentalista de Estado Islâmico, que tem uma meta extremada e uma visão obtusa das coisas. Os rapazes europeus que se unem a esse extremo, a esse Estado Islâmico extremista, não tem um plano de vida, então o Islã lhe dá uma sensação extremista, que um senso de pertinência e como se tivesse um objetivo na vida. Então é isso precisamente porque a Europa, que é o centro do pensamento ocidental, que está desvanecido e acaba sofrendo esse tipo de ideologia extremista. Temos essa perspectiva. E é isso que nós podemos ver hoje em dia, num crescente. E muitos determinam como essas leis vão ser pregadas numa Europa mais enfraquecida. Então o que acontece? Este grupo, este fenômeno, acaba se estendendo justamente num estado corrompido. E como devemos nos relacionar com esse fenômeno internacional? Como devemos e como mudou esse Islã e como isto influencia no mundo ocidental de fato? Como flui? Aqui você exigem de mim um corte, uma visão política, social. E não sou um grande expert nisso tampouco. Tampouco me encontro nessa investigação profunda desta temática. Aqui nós temos alguns pontos que eu gostaria de explicar antes de mais nada. Conforme esta expansão seguiu-se, e é cada vez maior, mais extensa, mais maciça, e eu diria, inclusive, extremada, então vai ter mais êxito, certamente. Isto é claro para todos. O Islã, que em verdade vai ter êxito em estender-se precisamente pelo mundo mais enfraquecido. Devemos nos conectar, viver juntos, etc. Por quê? Porque temos falado nisso já no programa anterior com vocês. Falamos já deste mundo que falta uma coluna vertebral ao mesmo. Esta coluna vertebral de ideologia, de mentalidade firme, de qual o sentido da vida. Não há governo, nem países, não há forças equilibradas que lhe bastem. É sim de uma maneira fluida, tíbia, sem espírito e sem direção. E num estado assim, débil, numa situação assim enfraquecida, um movimento forte, externo, que está disposto a matar quem não esteja disposto a viver de acordo com essas suas regras. Digamos que tem algum país que faz, digamos, propostas, revoltas,
que não pode se saber exatamente onde se encontra precisamente. É um movimento pardo, sombrio. Isto atrai certamente muitas pessoas. É como um jogo para crianças. Atrai-se a pessoas fortes, a heróis, nesse caso anti-heróis. Cada pessoa também é como uma criança que quer segurança, quer uma aceitação, ter uma defesa, um senso de pertinência a um grupo, a direção, uma mensagem. E por certo, um desafio, e certamente, por esse motivo, o Islã fundamental tem êxito. E vamos ver que eles levantam e organizam-se mais e mais de maneira extremada, um sobre o outro, e mais extremos, movimentos extremistas sobrepondo-se com o passar do tempo. E quanto mais vai à extremidade, domina as populações e também as parcelas menos extremadas, e as domina e as destrói, e todos somos avassalados sobre isto. E um grupo extremo domina o outro e vai assim galgando um poder e ganhando mais força. Veja até que ponto chegaram esse Estado Islâmico. Veja até que ponto isto atrai massas de jovens com sua ideologia, com sua mensagem positiva, porque soa de maneira forte. E evidentemente pegam situações débeis e as manipulam. E não tem nada que sustente essa debilidade, que os una, que os fortifique, fortaleça e os prepare. Na Europa não podem se unir em si mesmos. Não tem metas específicas e uma política clara. E a população jovem e pobre não tem trabalho, não quer nada para si mesma, toma um pouco de drogas, são usuários de droga, tem tudo que querem muitas vezes, em contraponto. Tem acesso, mas no caso assim, é claro que a pessoa se torna uma presa fácil às garras desse tipo de ideologia e perde o sentido da vida. E aqui dá-se sentido, uma opinião forte. E então, está disposto a isto. O que importa se é Islã ou se não é Islã, ele não exige uma ideologia específica. Daqui a pouco se muda e trota-se muçulmano. Então, junto com todos, faz uma catarse, uma mudança de vida e se tornam uma organização. E tem o ombro dos outros, amigos que o apoiam, fortificam, fortalecem um propósito único, seja bom ou mal, não importa, contra este movimento. Ninguém pode, por certo, detê-los nesse sentido. Há países, evidentemente, que estão mais preparados, ou países mais afastados, que de alguma forma estão opostos a isso. Mas isso é uma questão de tempo. Por certo que ninguém vai poder enfrentar isto de uma maneira muito fácil. Falo inclusive de países como China ou Japão, que sim, tem uma ideologia também. Os árabes não podem chegar lá, inclusive. Não vão fazer dessa maneira, vão fazer de uma forma diferente. Vão mudar também a eles, a muçulmanos, e os chineses muçulmanos farão o trabalho. E se tornarão muçulmanos de uma certa forma, à sua moda, e assim o farão. Na Rússia, pouco a pouco também. Mas ninguém fala disso. Ninguém fala. Por que não se fala disso? Porque exatamente isso também saltou dos últimos meses de uma forma muito forte. Então não se tem preparo para isso. Na Europa, de pronto, já tem levado algum tempo, mas de uns meses para cá tem explodido. Isto, de alguma maneira, se construiu por baixo das sombras.
e a pessoa não está consciente de que algo se desenvolveu e de repente salta. Em verdade, quando chamamos a Europa, quero concentrar-me aí. Por que nesses princípios europeus eles não existem? São princípios ocidentais, acabaram? Esta mente democrática aberta acabou? É algo que nem sequer se chama, não se tem uma definição, é algo tão fluido, fraco, desvanecido. Eu me recordo na Inglaterra, há 40, quase 50 anos atrás, que não somente até que ponto eles falavam quando estavam no norte da África, com as colônias, o norte da África, quando eram colônias da Inglaterra, Índia, eu observava isto. Esse pensamento britânico sobre as colônias. Era jovem eu ainda naquela época. Tinha 30 anos. E vi esse processo de descolonização. O que é que eles fazem? Que é o que podem alcançar com essa mentalidade europeia? Mesmo na Inglaterra, que é mais rígida, na França, que se abriu a Marrocos, e também outros países, de uma forma geral, eles adquiriram a cultura francesa nos colégios, falando sobre colônias francesas, no caso, e depois passaram para a Argélia. É fraco, não funciona. Não vi sinais bons disto. Mas se nós vamos à história, eu gostaria de ver isso desde uma perspectiva adequada. Somos cada nação que conquista uma outra e que quer dominá-la. Depois deste país foi conquistado. De volta a conquistar. Depois, e assim com todos, eles tomaram o poder. Digamos, por exemplo, os romanos novamente receberam esses mesmos domínios. Se dominam determinado tempo e depois de certo tempo são sujeitos a esse domínio. E assim que acontece. São marés históricas de transformação da sociedade. São como ondas que se sobrepõem. Esses mesmos países europeus que quiseram dominar e conquistar o mundo, ou dominar o mundo, agora estão comendo. Agora são os conquistados. Agora sofrem a influência e a dominação dos conquistados. Não vão ditar mais a norma, a regra. Alguns franceses extremistas que gritam sobre isso e que dizem: onde vamos? Também agora. Na Inglaterra também, na Alemanha, eles dizem: somos alemães, franceses, e por isto queremos nosso país limpo, é uma espécie de xenofobia. Estados Unidos, então, é muito pior, é uma mescla geral. E os muçulmanos mesclaram tudo, permearam as sociedades cosmopolitas, afro-americanos também, que tem essa ideologia nas grandes cidades, na América Latina. Assim é. Porque se já tem um país assim, no qual são de diferentes partes, é impossível dizer-lhes. E aí também começa a ter um problema. O problema é que eles sabem como fazer isto, como conquistar, como chegar a diferentes terrenos.
e por meio de ameaças. E as coisas que têm relação, digamos, há outro tipo de religiões que fazem isso de maneira delicada. Digamos, há uma festividade, a festa do sacrifício, os muçulmanos fazem isto na rua onde matam cordeiros. O fazem na rua. E a maioria nem pode ver isso. Porque com isso querem determinar que estamos aqui, que não tem opção. E tem que acostumar-se a nós. E precisamente com esta violência impregnada, conquistam o mundo, atemorizam e conquistam. E está em sua bandeira, inclusive, há um outro país, inclusive, que tem esse mesmo símbolo, Netzach. A imagem que nós vemos nos últimos dias, que há países na Europa de enfrentar isso, essa dificuldade, a Inglaterra propõe fazer uma lei de tomar os passaportes desses jovens que estão lutando, porque desde o momento no qual eles voltam, podem ser cidadãos normais. Ou seja, atacam, matam e voltam como cidadãos normais. Quantos mais estão em treinamento em todo tipo de lugares? Netzach, o mesmo na Alemanha. Todos estão aí preocupados. De alguma maneira tratam de cuidar do seu terreno para que não voltem a esses guerreiros novamente. É algo muito pequeno às vezes. Se vê como o Ocidente não sabe como enfrentar, na verdade, não tem um plano contra esse fenômeno de agressividade. E se vê como muito preocupante esse estado. Pensamos, digamos, por que uma pessoa vai lutar no Iraque? O que tem que fazer lá? Então, nem deveriam chegar lá simplesmente hoje em dia. O mundo é muito pequeno, se chega do outro lado muito rapidamente. Não são milhares de quilômetros. O que é os Estados Unidos para outra parte da Terra? Realmente, está na entrada. E por isto, é melhor estar lá do que chegar na sua casa. E assim o fazem. Estão começando a lutar no Iraque. Digamos assim, o problema é que não há entre eles conexão. Entre os países da Europa e da América, não há entre eles conexão verdadeira. Todos temem e todos pensam de maneira individualista, mas que de alguma maneira, de alguma forma, podem mover e coordenar as coisas. Mas, conforme cada país trata de determinar isto de uma maneira tranquila, vamos dizer assim, e o que acontece depois não importa. Não importa de fato, porque há pessoas muito pequenas nos governos, uma mentalidade antiquada, tacanha. Para terminar o tema, como isto influencia a expansão do Islã na Europa e nos Estados Unidos? Como você vê isto? Eu vejo isso de uma maneira muito simples para mim. Não é uma surpresa, e estou certo que em algum tempo muito curto vão dominar de fato, de uma forma determinada. Depois vai existir uma expansão, uma guerra com o próprio Islã que existe nesses países. E também a Rússia vai se levantar, que está dividida por agora entre o Islã e o cristianismo também na Rússia. Vai ter esse tipo de confusão
Apesar de que ali há problemas difíceis, os muçulmanos estão lá em todas as partes, não são extremistas, não são realmente muçulmanos, mas pouco a pouco, uma geração após a outra já se volta religiosa. E se sente com que, se são tchetchenos, para que possamos mudar. Para que possamos mudar essa situação. Então eu não vejo de fato nenhuma possibilidade, nenhum viés no Ocidente ou até no resto do mundo de enfrentar isto, inclusive todos os países. China, Japão, eles vão, para eles vai ser um pouco mais difícil, mas é uma questão de tempo realmente. Na Índia, por exemplo, existem muitas crenças diferenciadas e também é uma parte grandiosa do muçulmano. Na China não há uma religião. E tampouco no Japão. Por isso esses países vão adquirir isto. Que adquirem, pergunta Nitzar, que é o que vende o Islã que tantas pessoas querem comprar e adquirir. Uma força superior que a pessoa está relacionada com ela diretamente, sem intermediários. Está lá e não há nada mais além dele. Mas além dele, que ele exige do homem ser somente seu escravo. Não uma pessoa a pessoa está relacionada diretamente com essa força superior e todos se submetem à mesma. É um trabalho, não é um trabalho de ídolo, é um trabalho correto. O problema é a forma dele. Mas para chegar também a essa força superior, a conexão, de alguma forma, egoística, tem que existir, ainda que nesse viés agressivo. Por isso se chama o Klipá Yamim, o Klipá direito. E com isso conquista o mundo. Porque é por meio desse processo entre a falta de crença, o ateísmo e o cristianismo e o Islã e o judaísmo e a sabedoria de Kabbalah. Assim, que é o espectro existente, quer dizer, o ponto mais extremo é o Islã extremo, exacerbado. E o que está no outro lado é a sabedoria de Kabbalah. Por isso se chama o outro lado. Não como o cristianismo, diz Rav, não importa. A questão é que na fé está correto o pensamento, o raciocínio, mas a pessoa não quer melhorar nem corrigir-se a si mesmo, que tem que ser bom com todos, que tem que estar junto com todos, chegar a um só homem, um só coração. Isto é que é um pouco sufista, é o lado cabalístico. Este é o movimento filosófico do Islã. Isto é o que aí é um pouco, que seria uma pincelada de correto. Mas isso não existe em todo o Islã extremo e fundamentalista. Eles odeiam os sufistas. E estão agredindo, na verdade, em todos os países onde os encontram os sufistas. Mas até mesmo nos países árabes há esse ataque. Na Turquia pode ser que haja, não estou certo. Por isso, desta maneira acontece, e por isso o Islã atrai e deixa no seu ego, e também lhe dá a sensação de conexão com a força superior, que não é nada mais além dele, quer dizer, este mundo e o mundo por vir. E desta maneira,
compra todos, conquista todos. E realmente nisso ele é diferente, tem um apelo geral. Você deve apagar isso desse mundo, isso não existe para você. Tem que ser somente pela força superior. E há três partes nesse sentido. Três partes. E então, você não pode, por meio do cristianismo, por exemplo, dominar os jovens. Porque eles dizem que você tem que limitar o sofrimento em torturas, o Islã, esse tipo de coisas são mais brandas. Eles também têm que, algum temas próximo a isso, que se golpeiam a si mesmos, se flagelam. Esta é a parte direita, a clipá. E por isso, ele pode dar ao homem uma resposta mais efetiva e contundente, necessária, do que o resto das religiões. A sabedoria de Kabbalah, por outro lado, está construída em desenvolvimento e se descobre depois de que as pessoas aprendem de todas essas religiões que não as levam à meta e ao propósito e não lhe descobrem um homem o propósito da vida. E assim, apesar de que o Islã fala da união do mundo, da união das pessoas, o faz pela violência, pela espada. Por isto, prega que este mundo egoísta, que de alguma maneira funciona. E devemos entender que estamos num processo que está determinado por meio da natureza, a força superior que atua na natureza. E o Criador que maneja nosso desejo, nosso desenvolvimento, deve mostrar o que é mal no desejo em si mesmo. Yitzhak, você disse que tudo isso está em um processo e que está esperando que se passará de fato. É um processo evolucionário, de evolução, Rav. Está escrito sobre o Islã, está escrito muito sobre o Islã, que vai dominar antes da chegada do Messias, antes do conhecimento do Criador ao mundo. E então aqui não há nada que surpreenda. Estamos em uma época na qual o Islã extremista tem que descobrir isto. E se você me dissesse sobre isso só há 50 anos atrás, apesar de que estava escrito na sabedoria de Kabbalah, mas ninguém poderia imaginar essa proximidade de que o Islã de fato iria dominar o mundo e que chegaria a um estado, uma situação na qual que eles vão dominar. Como pode ser? Pensaram que por meio do dinheiro, do controle, assim se explicavam isso, mas não foi assim, não foi por essa forma, foi pela ideologia, não foi nem pelo dinheiro. Pensamos que fosse o comércio, o domínio, mas não foi pelo comércio, foi pela ideologia. A força dos corpos na religião fundamentalista, que podem fazer todos com dinheiro estão. Quem se importa com isso? Eu vivo a minha vida, não é um domínio. O domínio é quando eu sinto todo o tempo esta ameaça, que sou seu escravo e eu posso fazer comigo o que quer, sem levar em consideração, sem justificar, sem nada. Assim, a cada momento. Isto é, em realidade, o domínio do Islã. O mundo contra isto não tem nenhuma resposta, senão que este processo vai descobrir. E por agora, o que nós temos de fato que fazer é difundir
a sabedoria de Kabbalah. E não tem relação com o que acontece entre eles, a Europa, entre a Rússia, em todas as partes. Eles fazem segundo o gosto ou sentido do país. Eles sabem exatamente o que tem que oferecer e sabem o que estão fazendo. Que tem um programa fundamentado, vamos dizer assim, com relação ao mundo inteiro. E estão em todo tipo de organizações internacionais. Sabe como dominar e como girar as coisas. Por isto vai tomando a direção que eles querem. Nós temos que fazer nosso trabalho sem nos relacionar com eles. Em específico, nosso trabalho é a difusão da sabedoria de Kabbalah. Antes de mais nada, Israel, os judeus. Este é o nosso trabalho para o povo de Israel. E depois, de maneira paralela aos judeus de todo o mundo, em especial aos dos Estados Unidos, depois junto com isto, todo mundo, porque o resultado disso é que, por meio disto, unimos-nos, criamos as vasilhas quebradas agora restauradas. Este é o tema que eu queria enfatizar. Transmitir aos outros, quero enfatizá-lo realmente. O tema é que necessitamos desta união, que façamos difusão às nações do mundo, mas isto não exatamente somente às nações do mundo, mas difusão a essas mesmas faíscas, centelhas, faíscas, ainda as reminiscências do povo de Israel, da mesma época de Abraão, que se expandiram e se espalharam e separaram e dispersaram pelo mundo nas 12 tribos e depois se perderam e tomaram os romanos eles como escravos e depois durante 2000 anos de exílio nós, quando difundimos a sabedoria de Kabbalah às nações do mundo, o que nós fazemos em realidade é dirigirmos-nos a atrair de volta essas almas, essas faíscas, essas centelhas de toda a humanidade, de volta a nós. Porque as 10 tribos é uma quantidade incrível, inclusive os que estão desagregados e mesclados com outros povos, outras culturas, para que por meio disso, queira ou não queira, possamos entender o que acontece, essa difusão maciça para em realidade trazer de volta essa como uma rede, que se estendemos a rede, trazemos de volta, e além disto, como nos incluímos nisto, nas nações do mundo, também, de alguma maneira, os gentios vão sentir atraídos a isso. E, em especial, queremos estas faíscas, essas partes da alma. Nitzach. Essas faíscas são como uma espécie de recordação. Rav são como partes espirituais que estão dentro deste corpo da humanidade morta. Nitzach. Esses pontos estão onde? Mais na Europa, nos Estados Unidos, onde mais? Olha, segundo o que eu entendo, antes de mais nada, estão em todas as partes, muito dispersas. Também, segundo o que eu sinto, segundo o que eu valoro, há inclusive muito na China, porque os judeus aí estiveram desde o início do exílio, 2000 anos.
Eu não sou um investigador desse tema. Não sou um pesquisador profundo nisto. Me concentro mais no que agora temos que fazer. E, em realidade, este é o tema central. Nitzar, eu tenho que dizer-lhe que temos muitas perguntas que nós temos falado até aqui. O tema é tão atrativo. Me sinto muito tentado a dar continuada a isso. A reunião mundial. Estamos falando que o Islã se supõe que está fazendo agora abaixo do jugo da sua bandeira negra. Isto é um passo necessário e que depois disso virá realmente a união mundial através da sabedoria de Kabbalah. Isto é um grau completamente diferente e por isso a humanidade necessita avançar, preparar-se a si própria a isto. E o Islã tem finalmente está disposto a esse trabalho de preparação em geral, todas as religiões, o judaísmo, o Islã, o cristianismo, chegam e preparam a sabedoria da verdade. Nitzar, se entendo corretamente, a união que se está criando agora por meio desses movimentos fundamentalistas, por meio da obrigação, uma vez foi assim também com o cristianismo, podemos ver isto. Sim, a época da Inquisição, etc. E depois se une toda a Europa e os países no Papa em Roma, e depois, de alguma maneira, esta união recebe uma tonalidade específica. Um continente, algo o que se faz de forma obrigatória através de guerras, guerras de religiões, etc. Na Europa, depois passa a ser algo, uma conexão entre países e coalizões e povos. Quer dizer, baixa da linha da religião à linha civil. A mesma coisa vai acontecer aqui. A união vai acontecer, digamos, abaixo dessa bandeira negra e depois, pouco a pouco, vai desenvolvendo-se. Vamos saber que toda esta união vai buscar um sentido que somente marca e obriga somente a força. Não vai ser suficiente. A humanidade não vai poder sustentar-se nisso muito tempo. Vamos pela preparação da revelação do Criador ao Criado, porque nem o judaísmo, nem o cristianismo, nem o Islã descobrem esta força superior, apesar de que falam sobre isto, porque de onde está? E então, todo este processo chega à pessoa, à carência sobre isso. De onde está? Um único lugar onde se pode descobrir. Precisamente, chegamos a esta maneira à verdade. E a pessoa desenvolve a carência, quer escutar, não quer que cheguemos com ele à espada, nem trazer-lhe presentes, ou senão que, com sua carência, dizem: uau, aqui é a possibilidade de descobrir a força superior. Não há entre limite esses dois mundos. O mundo por vir, a pessoa vai ter que... Porque, em realidade, o que nós fazemos... Não falta nada ao mundo lhe falta a carência. E sem isto... Por isto necessitamos, neste processo histórico, devemos ver este processo como correto, e também está escrito sobre isso em Torá. O final das gerações, chegarão os filhos de Ismael e domarão todo o mundo. Está escrito.
Eu gostaria de entender uma coisa, disse Oren. Cada religião vê o seu próprio Criador. Conta a história segundo o seu prisma. Rav, não é descobri-lo, mas que há algo de fato. E se você descobre, vai ser bom isso para você, tanto nesse mundo quanto depois que você morre. Depois disso também, isto vem da época do faraó, e todo esse tempo das sepulturas antigas, a mesma coisa no judaísmo, no cristianismo e no Islã. Por que precisamente eles têm êxito em conquistar? O que é especial nisto? O que eles estão vendendo que os países estão comprando tão facilmente? No judaísmo tem tantas limitações, tantas coisas, e você em realidade vive de uma maneira limitada, limitante. Tem uma satisfação de alma, mas nada mais. É uma religião que é muito difícil de levar às massas, que todo, digamos, o cristianismo, por exemplo, tem as igrejas tremendas em relação às sinagogas. Hoje em dia podemos dizer que o melhor, que poucas sinagogas existem. Das coisas mais simples antes. Era assim realmente. Não eram lugares luxuosos as igrejas antigamente, no início do princípio da igreja cristã. E se transformaram em grandes centros de pregação. Então não existe. Não temos uma força, uma grandeza que tenha relação com isto. Assim é o judaísmo. O que vende então o cristianismo? O cristianismo vende este mundo e o mundo por vir. Te vende. O cristianismo é uma religião para os pobres, para os tristes, os fracos, os deprimidos. Qual é o Deus que eles venderam? Essa mesma força superior, mas tem todo tipo de... O Padre, o Filho, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, e todo tipo de influências. Então, neste mundo tem um monte de coisas diferentes, ossos sagrados e corpos mortos, inclusive sagrados, relíquias de santos. Saiu do judaísmo, mas tomaram um extremo. E que é o que traz o Islã? O Islã é o símbolo do domínio, que se você vai com essa força superior, com Alá, alcança todo este mundo e o mundo por vir. Isto é o que eles pregam. E se o judaísmo tem que trabalhar contra o teu ego, tem que forçar-se muito, no cristianismo um pouco menos, bastante menos. No judaísmo tem limitações, muitas limitações em todas as partes. Isso que tem no cristianismo não é tão grave, não é tão pesado. Você conta para o padre o seu pecado e ele lhe perdoa e está tudo resolvido. E no Islã, você pode casar, divorciar, pode o que você quiser fazer. Não existe uma regra clara. No Islã extremo tem várias posições diferentes, tem várias normas, Rav. Tudo em torno do teu ego está dirigido para expandir o ego, que a pessoa veja até que ponto ela adquire e recebe mais e mais carga no seu ego. E isto é o que é o combustível, a conexão entre as pessoas, fazer isso juntos precisamente, com uma grande potência egóica, em crescendo.
somando os seus egos. E assim é o movimento islâmico, em tudo. A força, a força. Este é o raciocínio deles. Como é uma religião nova, vamos dizer assim, comparando com as demais, já milenares, apesar de que é o século VI, acho, mas podemos considerá-la como jovem. Quase 500 anos esteve dormindo, vamos dizer assim. Ora, a religião necessita um Deus, a pessoa necessita um Deus. A pessoa, essa é a diferença entre animal, porque precisa saber o sentido da vida, o animal não precisa. Isso que diferencia ser humano de animal, porque não pode responder o sentido porque vive, porque existe, porque sente. Vejo que há algo sobre mim, se não sei a resposta para que eu vivo, o que há por cima de mim, a minha vida, o mote, o que sou eu de fato, qual é o domínio que existe sobre mim se há de fato, se há um destino, qual é de fato, se há uma força sobre mim, qual é essa força de fato. É uma força superior, inteligente, consciente. Qual é a substância disso? Estudamos isto em religiões, nas crenças. Quantos tipos existem? Muitos. A pessoa tem que acreditar em um sistema, mas busca o sistema, o sentido da vida e, consequentemente, chega a uma conclusão que é algo sobre si, uma força superior que não consegue explicar. Então, a partir daí, dessa sensação, a religião completa o que ele não sabe, dá informações que ele não as tem. A pessoa se separa do macaco, se é diferente do macaco através dessa maneira. Através de milhares de anos, o homem se separou, diferenciou-se desse símio, desse primata, justamente buscando a resposta de como chegar à vida, o sentido da vida e da morte. Conheça o mundo por vir. O que acontece depois da morte hoje em dia também se pesquisa muito sobre isto. O que acontece conosco, onde está a nossa alma? Também temos outra questão aqui, porque sabemos que está na Terra e a Terra é algo temporal. Em tantos anos vai desaparecer de alguma maneira, o Sol vai expandindo-se e será expandido até a Terra, vamos dizer assim. Há um começo e um fim das coisas, e nós somos um ponto pequenininho no universo. Isso que causou a grande crise. O Islã extremo é uma direção religiosa, certo? Eles têm resposta para tudo isso? A guerra é contra a falta de religião das culturas ocidentais? Rav disse sim. Isto é sim, mas também temos uma força superior e temos uma conexão direta com isto, que podemos determinar de uma maneira simples e com nosso comportamento, uma conexão boa com isto, e então estou certo. Não há nenhum problema aqui, este mundo, o mundo por vir, viver nesta vida ou estar morto. O principal é alcançar a conexão com a força superior. A sabedoria de Kabbalah te diz a mesma coisa, que temos que alcançar a conexão com a força superior. E qual que é a diferença então? Por que tem que alcançar aqui, na sabedoria de Kabbalah? Eu quero alcançar aqui depois da morte, não sei. O fato é que você me diz que eu estou em conexão com ele. Não é o que eu acredito que aconteceu com o cristianismo também. Não é suficiente para que eu acredite. Eu necessito descobrir o ego que vai crescendo cada vez mais e te diz, daqui agora, que é aqui que eu quero meu pagamento nesta terra enquanto estiver vivo. Essa força superior, e assim vem a sabedoria de Kabbalah. Ele diz, não há nenhum problema, pode descobrir aqui agora.
Somente pelo fato que tem esse ponto de desejo, tem que fazer para poder descobrir essa investigação. Depende de você, tem que mudar suas qualidades. Ver, sentir, ler, palpar, tocar sabores, estar aqui, estar nele. Somente que não pode sentir, enche a todos e a todos, somente que é espírito. Não pode alcançar Ruach, Nefesh, Neshama, Hayah. Não pode alcançar o completo e estar num abraço com ele. De maneira que você sinta o mais próximo a você, mas além do que você sente a ti mesmo, porque a ti mesmo realmente não te sentes, não há algo que seja mais próximo a você, que o teu desejo de receber, que o lugar onde você sente, não há nada mais próximo que essa força superior. Por favor, você pode fazer isso agora. A pessoa que chega por meio de todo tipo de religiões e primitivas e depois ao judaísmo, o judaísmo, o cristianismo, o islã, chega numa situação na qual todas as nações virão atrás disso. Quem conhece a mesma pergunta? Temos que descobrir, temos que revelar o Criador. É uma obrigação da humanidade. É uma obrigação da natureza. Então chega a sabedoria de Kabbalah e diz que a pessoa deve mudar seu sentido. O que significa isso, diz Oren? Sua natureza, para poder descobrir o Criador. E com isto a pessoa, no sentido de mundo verdadeiro, que se chama mundo por vir, que é simplesmente um grau próximo, o próximo grau. E você não tem nem que mudar nem morrer fora do teu sentido principal, do teu desejo de receber, que é abrir-se. E assim pode descobrir também o Criador. O Criador é completamente outorgante. E então você também tem que estar nessa mesma qualidade como Ele. E assim pode chegar a isto. Isso não é o que diz o cristianismo? Não. Nenhuma religião fala disto. Sim, diz Oren, falaram da misericórdia. Sim, fala sobre isso, mas não muda realmente. Aqui é um método no qual você pode mudar. E este método se chama Torá. De que muda? Pergunta Oren. A pessoa muda? Internamente, quem muda? A interioridade, o sentido interno. Oren, de que é que? Pelo fato de que sente tudo, entende o sentido do seu bem e começa a sentir tudo de maneira gradual, por certo, ao bem do próximo. Ao bem do próximo quer dizer que eu desenvolvo uma força de entrega e assim posso ser este grande outorgante, o Criador, que tudo faz em outorgamento e entrega. Eu posso então sentir, temos sentidos similares, qualidades similares. Oren, segundo Kabbalah, a força superior de que uma pessoa pode matar a outra para aproximar-se da força superior, Rav? Por certo que não. Esse extremo que diz, quer vir comigo, ou eu te mato, eu te decapito. Nesse tipo de religião, de guerras, de religiões, morreram milhões de pessoas durante a história humana. Que importa se a pessoa pensa que vai matar alguém porque não estava de acordo com sua religião? Da onde, como é que sabe se estava ou não de acordo? Como sabe a pessoa se essa ideia é de Allah ou não? Essa é a primeira pergunta. Se essa ideia é de Allah, de matar, a pessoa escolhe se voltar ao Islã, se não, tchau.
Segundo a sabedoria de Kabbalah, há que descobrir o Criador, conhecê-lo, e isso somente à medida na qual eu sou como Ele. Oren, como a Kabbalah se relaciona com esse processo de que ou por Allah ou cortamos sua cabeça? Como se relaciona? Rav, por certo que está contra tudo isto. Que é o que quer então a força superior segundo o Kabbalah? Rav, que o conheçamos, porque ele é o bem que faz o bem. E isto nós podemos fazer somente se desenvolvemos qualidades como ele e possamos conhecer, segundo isto, sermos similares a ele. Oren, esta força é somente dos judeus? De todos? Os judeus somos essa parte da humanidade que pode receber esse método e levá-lo a cabo. 2000 anos, desde Babilônia até a destruição do templo. Uma parte da humanidade realizou isso. Às vezes melhor, às vezes pior. Depois 2000 anos de descanso, que foram as religiões, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. E novamente estamos e voltamos ao método de Kabbalah. A revelação do Criador ao ser criado neste mundo. E com isto, a pessoa adquire os mundos. Porque não há um mundo por vir, somente este mundo. Ou seja, descobre ou não descobre. Nosso tempo está acabando. Em resumo, vejo em toda essa situação, não que esteja a favor ou contra, não é a questão estar a favor ou contra, não é uma questão de ponto de vista. Olho de forma histórica também. Olho pela Torá, por um processo profético que está escrito há milhares de anos. Vejo o cumprimento desse processo histórico e profético. E vamos dentro de pouco descobrir o final disso e chegarmos à revelação do Criador segundo a sabedoria de Kabbalah. Que vai fazer a conclusão de todo esse desenvolvimento espiritual da humanidade. Obrigado, Rav Leitman, obrigado, Nitzar, obrigado a você também que esteve conosco. Até a próxima. Tudo de bom para você. Nova vida.